Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreenda Santa Catarina, já no ano de 2024, né? Você é muito bem-vindo porque hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Porque em 2023 a gente falou de toda a jornada, né, que o empreendedor passa, desde a hora em que ele começa a ter a ideação, quer dizer, ele tem aquela ideia, tem aquela paixão, ele vai, faz um plano de negócios, começa a se planejar e tal, até que o negócio dele, o produto se consolida e ele começa, então, a ter o ônus e o bônus, né? Porque tem as dificuldades, tem as coisas boas que vão acontecendo e, claro, se ele for buscando sempre vários treinamentos, principalmente no Sebrae, ele acaba até expandindo mais a empresa, crescendo cada vez mais. Então, hoje, a gente resolveu aqui convidar 3 pessoas, 3 empreendedores de ramos diferentes, para eles contarem um pouquinho da história deles, né? Desde quando eles começaram, as dificuldades pelas quais eles passaram e qual foi o ponto da virada, né? Aquilo que realmente determinou com que eles tivessem o negócio já consolidado e crescendo cada vez mais. Então, fica por aí que o nosso programa está muito bacana, hein? Fica por aí que o Empreenda Santa Catarina está só começando. Eu vou agora apresentar para vocês os nossos 3 convidados de hoje. Nós temos aqui do nosso lado, olha só o time, né? Olha o time aqui que nós temos de 3 convidados de 3 áreas: gastronomia, vestuário e também tecnologia, startup, né? Temos aqui do meu lado o Rafael Breda, que é o sócio fundador do grupo QA+, que tem, entre outras marcas, o Didi Bar e Entretenimento e o Guacamole também, né? Seja muito bem-vindo. Isso, obrigado, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui. Isso Maravilha. mesmo, Didi e Guacamole. Ótimo, então daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais das novidades, né? Rose Coelho, Rose Macedo Coelho, que é sócia fundadora da Long Beach. Muito obrigado pela tua participação também. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigada também pela oportunidade de falar um pouco de empreendedorismo. Exato, você já há quase 30 anos, né? 30 anos no comércio. 30 anos no comércio, maravilha, bem no centro de Florianópolis. E o nosso terceiro e último convidado é o Carlos Henrique Dallagnol, que é de uma startup, né? Que é da Livo Tecnologia, é isso? De mobilidade. Exatamente. Que legal, seja muito bem-vindo também. Obrigado pelo convite. Legal, maravilha. Bom, nesse programa aqui, a gente quer falar com você que está querendo montar um negócio, ou você que realmente já tem um negócio consolidado, mas às vezes tem dúvida, né? Não sabe o que está acontecendo, é questão econômica, questão política e tal. Então, esses 3 aqui vão dar um panorama, né, do que acontece com eles e que pode servir de exemplo para você de casa também. Por exemplo, o Rafael Breda, você teve essa ideia de ter o Guacamole, de abrir também o Didi, ou foi uma oportunidade que de repente você sonhava em trabalhar com gastronomia e entretenimento, não? Eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte. A empreendedora sempre estava na veia. Sempre estava. Então, desde pequeno eu já até comentei com o pessoal aqui, já vendi caju no asfalto, já fiz brinquedo. Caju no asfalto até? Isso. Então, apareceu a oportunidade de ser um franqueado lá em 2010. Então, acabei conhecendo o negócio, tanto o Didi e o Guacamole. Então, a gente abriu a primeira loja como franqueado em 2010. E a partir daí eu acabei me tornando sócio da franqueadora e de outros restaurantes e a vida foi tomando proporções maiores. Mas por que o Guacamole, por que um restaurante mexicano, tal, você se identificou com isso? Como é que surgiu essa paixão? Na verdade, um amigo trouxe a ideia de abrir o Didi, o australiano, em Florianópolis. Então a gente foi até Balneário Camboriú, onde nasceram as marcas. Então a gente conheceu tanto o Didi quanto o Guacamole. Então nos apaixonamos pela marca e resolvemos trazer para Florianópolis. Opa, foi assim. Foi mais na oportunidade e na paixão também na que acabou se identificando. Na oportunidade e na sincronia com as marcas ali. Que legal. Agora, Rose, com você como é que foi? Você sempre foi uma apaixonada por roupas femininas, porque você vende já há 30 anos, né? Já há 30 anos. Eu comecei a minha vida, no caso, confeccionando, né? Eu trabalhava fora e acordava cedo, 5 horas da manhã, 4 horas, eu colocava o relógio a despertar para confeccionar mercadoria, os abrigos que eu tanto gostava, conjuntos, né, de vender. Isso com que idade? Eu devia estar com 18, 19 anos. 18, 19 anos, certo. Então, o empreendedorismo, nessa época, ele já bateu forte em mim. E eu não continuei no ramo de produção devido à dificuldade de mão de obra. Então, meu sonho era abrir uma loja. Aí fui até a Vidal Ramos, o que eu poderia pagar era num lugar muito escondido, com aluguel baixo, e fui para dentro de uma galeria na Vidal Ramos
e abri com 40 peças de roupa. E uma veio com defeito da minha confecção, então eu abri com 39. 39 peças. 39 peças eu comecei minha vida. Agora, como é que essa coisa que você ia lá buscar cliente também, como é que era? A galeria era escondida na Martim de Aro e pouca gente transitava dentro da galeria, né? Então eu fechava a loja, atravessava aquele corredor da Martim de Aro, quem conhece essa galeria, e levava o cliente novamente para vender com ele. Então eu fazia isso diariamente e conquistei hoje o que eu posso dizer 30 anos no comércio. Claro, deu certo, né? Deu certo. Que legal, Rose. Obrigado também mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nos pormenores Ótimo. das histórias de vocês, né? Carlos Henrique, você é o mais jovem empreendedor aqui dos três. Sim, exatamente. Né? A minha história... Desculpa. Não, e você começou com um aplicativo para aluguel de carros, é isso? Exatamente. A minha história difere um pouco. Embora minha família seja formada por empreendedores, eu escolhi o curso de Direito, acabei seguindo um caminho um pouco diferente, mas aí eu vi ao longo da minha trajetória que eu não estava muito à vontade, que realmente eu acho que o empreendedorismo estava ali, só precisava ser despertado. Fiz o curso em Empretec, isso, de certa forma, fez com que viesse à tona essa vontade, do Sebrae, exatamente, e comecei a pesquisar sobre oportunidades. E sempre gostei muito da área de tecnologia, essa possibilidade que a tecnologia tem de democratizar soluções e de criar coisas novas, né? Então, na época, eu sozinho imaginei uma solução para motorista de aplicativo, na época já era um aplicativo, né? Sim. E comecei a estudar sobre isso, fiz o Empretec e falei, não, agora eu vou sair daqui de uma vez, vou executar essa estratégia. O que o Empretec te deu ali de ferramentas e que te despertou, por exemplo? O curso, além de ser uma imersão, ele é muito completo, né? Então, são alguns dias ali em que é trazido todo um panorama de toda a passagem do empreendedor, pontos essenciais, até mesmo a psicologia do empreendedor é tratada, então é muito interessante. É a mentalidade dele. Exatamente, também, né? Exatamente. E, inclusive, é necessário fazer um plano de negócios, né? Então, não tem como ser só teoria, a gente vai para a prática mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente vai retomar também o teu negócio. Agora, Breda, você chegou a fazer o Empretec também? No Sebrae? Fiz o Empretec há um bom tempo atrás. Bom tempo atrás. 2011, 2012, mas eu já tinha o negócio em andamento. Né? Então, certo. foi algo a mais, né? Um que a mais para a gente poder fazer uma gestão melhor do negócio. Entendi. Agora, qual foi a grande dificuldade ou as grandes dificuldades que você encontrou no meio ali, entre a ideação, entre a paixão que você foi lá e se identificou com o Guacamole, com o Didi, mas fala para o pessoal de casa como é que foi difícil ou quais as dificuldades que você encontrou para consolidar isso. Eu gosto de dar o exemplo que um negócio, né, pelo menos no meu ramo, na gastronomia, é uma orquestra, né, uma engrenagem ou uma engrenagem. Né? Tudo tem que fazer sua função, girar ao mesmo tempo para poder trazer resultado. Então, desde a parte de legalizar o negócio, né, tirar todos os alvarás, ficar dentro da lei, montar o layout de cozinha, de salão, de estoque, fluxo de tudo isso, né, até a hora de abertura do restaurante, os horários, fazer com que a equipe engaje, tenha conhecimento daquilo que ela vai vender, tenha conhecimento do conceito do negócio, incorpore isso, né, que o resultado, tudo isso faça com que o cliente final, né, tenha uma experiência encantadora. Entendi. Então, fazer tudo isso, toda essa sincronia é desafiador. Agora, o pessoal de casa deve estar pensando assim, mas eu tenho que ter muito dinheiro já para poder abrir? Tem que ter um bom capital para abrir, sócios que estejam disponíveis para isso? Como é que você fez? O meu caso, eu já tinha um valor destinado, né, esperando uma oportunidade. Sim, você né? já tinha então, reservado na um dinheiro junção pra da isso. sociedade, a gente conseguiu juntar o valor que precisava para abrir a primeira empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente procurou vários outros meios, né, de recurso. Sim. Então, principalmente hoje, tem bastante oportunidade, né, para quem quer abrir sua primeira empresa, seu primeiro negócio, desde que seja uma pessoa que controle, né, tenha uma gestão financeira boa. Sim. E faça acontecer. O mais difícil foi realmente estruturar um restaurante. O mais difícil foi estruturar o restaurante. Entendi. Porque tem que ter treinamento, tudo isso para poder já começar. Constante, tudo muito constante. Constante, Então, né? a parte de gastronomia acho que como todo negócio, É verdade. É uma coreografia, né? Tem que coreografia acontecer. e dedicação diária, né? Nada, se tu acha que vai abrir uma empresa e vai ganhar dinheiro,
sem trabalhar, isso não vai acontecer. Não vai né? acontecer. É trabalho diário, muito trabalho diário em todos os setores, né? Por isso a paixão é tão importante, financeira. né? A paixão é tão importante. Tem que por isso, gostar porque vai daquilo estar que tu toda faz, hora, né? né? Muito. Não Exato. for apaixonado pelo aquilo que tu faz, Não dá certo. não dá certo. Rose, você que era uma apaixonada já pela roupa, né? Pela confecção, porque você gostava mesmo de botar a mão na massa. Sim. Gostava sim, de confeccionar. Sim. E você Gostava- desenhava também já, não? eu não costurava, né? Na época eu só cortava certo. e fazia em facções, né? Eu fazia a costura terceirizada, né? E eu digo que eu comecei assim a despertar esse meu lado com a família das mulheres Queires. Elas faziam as festas e diziam assim: Rose, você quer trazer os seus conjuntos para vender aqui conosco? E eu ia nessas festas e vendia. Foi aí que comecei a conhecer a cidade toda Olha que legal. e fazer o que realmente eu dominava, né? Para quem que eu queria vender, que tipo de público que eu queria ter. Isso tudo foi colocando ponto a ponto na minha cabeça. O network ali eu acho que funcionou bem, né? Funcionou Agora, bem. qual foi a dificuldade que você teve para montar a primeira loja? A dificuldade muito, não tinha dinheiro na época, abri com a cara e com a coragem, né? Nasceu a minha filha e depois nasceu o segundo filho. Então, eu não tinha capital para abrir isso. Então, eu abri com a cara e com a coragem. E, assim, comprando hoje e pensando já no dia de amanhã como é que eu ia pagar. E Era isso que eu ia realmente deu perguntar, certo. porque assim, como é que com a cara e com a coragem Com a como? cara e com a coragem. Isso Era que eu pagar a comecei. mercadoria de agora e comprar outra com o dinheiro de hoje. Era bem assim. Caramba. Era paixão mesmo. Aí me apaixonei pela loja, me apaixonei pelo lugar que é a Vidal Ramos. E aí tudo contagiou e esses foi. 30 anos estão indo que nem senti que já passaram 30 anos. Nem parece, né? Nem parece. Agora, Carlos, a tua maior dificuldade, porque agora você lida com tecnologia, né? Ele lida com, o Breda com gastronomia, a Rose com vestuário e você com tecnologia. Qual é a diferença, por exemplo, de dificuldade que você encontra? Dos aspectos aí que são bem relevantes, né, nessa questão é que, no nosso caso, é um serviço relativamente novo. Então, tem toda a parte ali a gente chama de passar esse conhecimento para o consumidor, né? Então, o que a gente oferece hoje é algo que não é tão disseminado. Então, tem essa parte também da educação, da procura que não é tão larga assim. Então, esse é um dos principais desafios. E a execução em geral, né, como foi tratado aqui. Porque uma coisa é ter ideia. É muito comum no meio de tecnologia algumas pessoas quererem falar, não vou contar a minha ideia, porque no final, com o tempo, descobre que isso é uma bobagem. Porque é como a gente diz, a tua ideia não vale Nada. Até que você coloque em prática. Exatamente, o que vale é a execução. E essa parte é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil. Mas diz assim, o que foi mais difícil de tudo isso, de toda a tua... Do início, porque você começou em 2019 agora, né? Exatamente. Você colocou até a tua empresa numa incubadora. Exatamente, nós somos selecionados pelo Midtech, que é uma incubadora mantida pela CAT em parceria com o Sebrae. Isso foi fundamental para a gente. Assim. Todo o processo de aprendizado que a gente teve nesse período, existe uma metodologia própria de desenvolvimento da ideia. Até a gente estava falando aqui de recursos, né? Outro elemento que existe nas empresas de tecnologia para a economia de recursos é o que o pessoal chama de MVP, que é uma sigla em inglês para nada mais do que produto mínimo viável. Então, assim, em vez de sair construindo alguma coisa, desenvolvendo, porque desenvolvimento de tecnologia é algo muito caro. Então, primeiro, sonda o mercado, descobre se existe real interesse por aquilo. Inclusive, até tem uma historinha muito legal do iFood, que dizem que o iFood começou com um site muito simples, um botão, e quando a pessoa clicava no botão, chegava um e-mail para o pessoal que estava iniciando e eles iam lá, compravam comida e levavam. Então, assim, por trás daquilo tinha toda uma engenharia, fazendo de conta que era um site, gastando muito pouco. Aí, se não, realmente tem procura, tem gente interessada, agora vamos desenvolver, vamos gastar com desenvolvimento. Então, é uma das estratégias para economizar recursos. Hein? Que legal. Bom, você de casa, né, já teve aqui um panorama, né, desses 3 convidados, na área de gastronomia, de vestuário, de tecnologia, mas claro, tem muito mais dificuldades, muito mais problemas, mas também tem as coisas boas que vão acontecendo dentro do negócio de cada um. E a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouquinho de gestão. Como é que você pode
gerir melhor o seu negócio, já que você já tem ele consolidado, ou não, né? Se você ainda quer começar, e vamos pegar a experiência deles para que você possa se inspirar. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Hoje o nosso Empreenda Santa Catarina é muito especial porque a gente convidou aqui 3 empreendedores de diferentes áreas para contar um pouco para a gente como é que eles fizeram essa trajetória, né? Desde o início, da ideia, plano de negócios, como é que eles desenvolveram até consolidar a marca deles, o produto deles. Estamos aqui então com o Rafael Breda, do ramo de gastronomia, ele que é o sócio proprietário do grupo QA+, que entre outras marcas tem o Guacamole e o Didio, né? Isso. Como a gente falou. Temos aqui também a nossa querida Rose Macedo Coelho, né? Exato. Que é da loja sócia proprietária da Long Beach, que está na Vidal Ramos já há 30 anos. 30 anos. By Rose. By Rose. By Rose, maravilha. E temos aqui também o Carlos Henrique Dallagnol, que é proprietário, sócio, fundador, né? Exato. Da Livo Tecnologia. É Perfeito, isso? isso mesmo. Que é uma startup no ramo de mobilidade. Exatamente, uma Que legal. Mobtech. Mobtech, maravilha. Bom, olha, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né? Conversou aqui sobre esse início, como é que foi a ideia e tal. Mas, por exemplo, você está me contando aqui agora, no intervalo do programa, eu não sabia disso, você trabalhou com o Das Aranha, é isso? Trabalhei. O grupo Das Aranha? Quando eu era jovem, trabalhei. Mas você ainda é um jovem empreendedor, né? Ainda é jovem. Mas foi um tempo atrás. Foi um tempo atrás. Quando você estava na faculdade, é isso? Isso, eu era presidente do centro acadêmico Sim. e fiz uma festa do centro acadêmico. Certo. Ajudei a organizar. Contratamos a banda Das Aranha e semanas depois o Das Aranha me contratou para trabalhar com Eles eles. te contrataram. Isso. Quer dizer, você mostrou tino para negócio ali, né? Para vender e tal, convenceu a banda. É que a festa deu boa, então eles resolveram me contratar. A festa funcionou, então disse, opa, esse aí vai saber. Mas isso te deu experiência, né? Isso, me deu experiência e eles me deram de presente também um show na abertura do Didi aqui de Florianópolis. Então a Olha inauguração teve Das Aranha. Na inauguração lá do em negócio. 2010, final de 2010. Agora, Rafael, me conta primeiro como é que foi esse primeiro dia, então, no Didi, porque você contratou tal, o Das Aranha, mas só que antes de contratar o Das Aranha, você teve que preparar tudo, o terreno todo tal. Como é que foi fornecedor? Tudo isso é uma dor de cabeça, né? É muito cansativo, né? É muita dor de cabeça. Mas a minha visão, quando encerrou o primeiro dia de abertura, é que tinha dado tudo errado. Sério? Mas todo mundo saiu muito feliz. Então, olha como a visão do empresário às vezes é diferente do cliente, né? Porque você criou uma tava, ideia, né? Isso, eu estava buscando a perfeição e durante a noite, eu sempre tive o hábito de ir anotando tudo, para poder melhorar ali, poder melhorar aqui. Aquele cliente está faltando aquilo, faltou isso. Então, eu fiz 2 páginas de anotações no primeiro dia, mas todos os clientes saíram felizes. Mas o que foi mais difícil foi lidar com fornecedores, com a entrada dos clientes, com o pessoal que trabalhava, com a cozinha. O que foi mais complicado? Chegar no nível de excelência para o cliente sair muito satisfeito, sair encantado mesmo. Esse foi o difícil, né? Sim. Então, da hora que o cliente chega, a hora que ele sai, tu chegar num nível de encantamento, para mim é o mais difícil do que tu pagar uns juros no banco, tratar com o fornecedor, porque isso dependeu de problemas treinamento pessoais. Depende muito de treinamento e de muita sinergia com a equipe também. E como é que você fez para ter essa sinergia? A gente divergiu muito, né, para chegar num foco, né, num resultado onde todo mundo almejava chegar. Então, isso com muito treinamento diário, muita repetição, né, muito feedback através de reputação digital. Então, a gente busca muito feedback do cliente mesmo, para ver muita auditoria do cliente, auditoria gratuita do cliente, para ver aquilo que a gente precisava melhorar e corrigir rapidamente. Então, esse, para mim, é um dos grandes segredos. Identificou alguma coisa, corrige rapidamente. E lá no dia você lembra de alguma coisa que você precisou corrigir rapidamente? Aprender a não gerar tanta fila na entrada. Então, o cliente, quanto mais rápido ele entra, mais rápido ele consome. Né? E outra questão que foi muito interessante é não deixar a equipe nervosa. Então, vamos trabalhar aquilo que a gente consegue entregar. Né? Então, a equipe, às vezes, com casa cheia, acaba ficando muito... com a energia muito alta, muito nervosa. E aí a gente tranquiliza eles falando, vamos fazer aquilo que a gente treinou, né? E vamos entregar aquilo que a gente sabe fazer de melhor.
Que legal, ele falou uma palavra bacana que é repetição, né? Você repetir aquele processo sempre para chegar à perfeição, né? Você, Rose, como é que foi esse primeiro dia? Você lembra quando você foi abrir a loja? Lembro, claro. Foi um desafio, né? Conforme eu contei, era tudo contado e foi um desafio. Mas ali eu já percebi, a partir do momento em que eu abri a loja, que era num lugar totalmente escondido, eu já percebi uma certa liderança. Eu já queria modificar o local, né? E já... com o passar do tempo, aquele local para mim já se tornou pequeno. Eu queria vir para frente da rua, né? Então, eu lembro que na época a Vidal Ramos tem 4 quadras. Na segunda quadra, descendo ali na Cipeste Paiva, era totalmente o antigo DOL que tinha ali. DOL, sim. Era totalmente vazio, era um lugar que não tinha muitas lojas. E eu lembro que assim que tinha uma loja de móveis muito grande, com 5 andares, e estava o Djalma Bittencourt, que tinha saído essa loja, e ele estava em dúvida do que faria naquele espaço tão grande. E eu pensei que ele era um trabalhador e como diz o outro, fui lá para ver o que ia acontecer, e ele disse, não sei o que eu faço aqui, se eu faço uma rede de lojas, um mini shopping ou alugo para uma loja só. Eu disse, faz um shopping. E a minha loja vai ser essa aqui. E depois, passou 4, 5 meses, ele me chamou na Vida Nova e eu disse, mas o senhor não era o rapaz que estava trabalhando? Ele disse, não, eu sou o dono. E você disse que aquela loja ia ser sua e agora ela é sua. Olha só. Então, até hoje eu digo assim, que despertou essa liderança na Vidal Ramos, junto com esse desafio de empreender. A minha loja é totalmente familiar e nós sobrevivemos da loja. Então, eu conto essa história que surgiu essa liderança, mas também sempre de olho nos negócios. Mas deixa eu entender uma coisa bem. Você estava naquela loja lá escondidinha. Sim. Levou quanto tempo até você ir para a loja na frente? 5 meses, por aí? Eu cheguei a ficar 2, 3 anos na 2, 3 loja anos. Dentro da galeria. Caramba. E aí aluguei eu tenho 2 lojas na Vidal Ramos. Então, sempre foi assim, almejando sempre ter mais uma, né? Sim. Mas sempre com muita garra, com vontade de vencer, vendo essa movimentação da Vidal em si, né? Mas o mais difícil para você foi realmente levar clientes até lá dentro no início para dar certo? Muito difícil. O cliente conhecer meu produto e saber o que eu queria vender, né? Eu queria vender roupa mais barata, eu queria roupa com qualidade. Então, isso aí também é uma coisa que pega muito para a gente no empreendedorismo, a gente saber qual é o espaço que a gente quer alcançar. Então, eu vi que eu queria vender uma roupa com qualidade. E sim, com preço bom, mas com qualidade. Era esse o meu propósito. E sempre os seus fornecedores eram de onde? Sempre de São Paulo, Belo Horizonte, né? Muito da Serra Gaúcha, né? Eu compro bastante também, né? Valorizo muito também o pessoal aqui da Serra Catarinense, que eu acho assim também o pessoal de Santa Catarina, né? Sim. Então, valorizo muito também esse pessoal, que eu acho que tem produtos com qualidade. Que bacana. Agora vamos ver um pouquinho do Carlos Henrique, das dificuldades lá no início, né? Você já contou um pouquinho e tal. Sim. Mas você lembra bem do início, quando você realmente começou a lançar o teu aplicativo, como é que foi? No nosso caso não existe esse contato direto com o público, né? Diferentemente. Então, o nosso início foi lá no prédio da ACAT, no Impact Hub, que é um coworking. Ali na SC 401? Exatamente, com um posto de trabalho, eu, sentado lá, basicamente, exatamente. E nesse período teve a busca por um sócio, né? Porque, como eu falei, eu sou formado em Direito, então eu não entendi absolutamente, não que eu entenda muito hoje de tecnologia, mas melhorou um pouco, mas na época eu não entendi absolutamente nada. Então eu precisava de alguém que fosse competente nessa área. E eu consegui um sócio, essa sociedade durou por um tempo, mas por desalinhamento a gente acabou rompendo a sociedade e hoje outra pessoa ocupa esse posto que a gente chama lá no meio de CTO, que é o diretor de tecnologia, né? Eu estou na parte estratégica, ele ocupa a parte cuida da área de tecnologia. E foi assim, no começo era
desenvolvendo alguma coisinha ou outra para não gastar tanto dinheiro, porque é uma atividade que demanda muitos recursos, né? Sim. Nós não fizemos até o momento, nenhuma rodada de investimento. Foi tudo com recursos próprios. Então, da mesma forma, foi difícil. Mas antes de você entrar para esse mundo do empreendimento, do empreendedorismo, né? Agora em 2019, né? Exato. Você resolveu isso. Exato. Você era funcionário público, né? Exatamente. Então você conseguiu fazer um pé de meia ali, você conseguiu reunir uma graninha para dar asas ao teu sonho. Exatamente. Foi com esses recursos aí escassos que a gente começou. E até hoje vem se mantendo. Claro que hoje tem faturamento, na época não tinha faturamento. Sim. Embora, como a maioria das empresas de tecnologia ainda é deficitária, então a gente ainda está buscando o ponto de equilíbrio. E se tudo der certo esse ano, a previsão é que a gente atinja aí finalmente o ponto de equilíbrio, ou seja, o número, a saída vai ser igual à entrada, pelo menos não tem essa despesa. Entendi. Certo. E aí a partir daí o lucro, né? O que custa mais hoje é a manutenção do sistema? O desenvolvimento, ele é muito caro. Ele é algo custoso. O que acontece? A gente ainda tem a questão do câmbio, né? Então, muitas empresas de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, elas contratam hoje com home office e pagam em dólar. Então, fica muito difícil para eles pagarem $10 mil é tranquilo. E $10 mil hoje para a gente significa R$50 mil. Sim. Então, isso acaba pesando um pouco. E o mercado ele estava muito... ele estava demandando muitos profissionais de tecnologia. Agora o mercado equilibrou. No primeiro ano, você lembra lá em 2019, né? 2019. Antes da pandemia. E aí era antes da pandemia. Imagina depois como é que foi. Depois a gente vai falar um pouco sobre a pandemia também. Que deve ter dado bastante complicação. Mas lá em 2019, quando você começou, você lembra quantos contratos você teve? Quantos clientes você já conseguiu? Felizmente, a gente acabou não gastando tanto, investindo tanto naquela época. A gente tinha poucos veículos. Se eu não me engano, no momento em que estourou a pandemia, a gente tinha algo como 6 veículos. Então, assim, esses veículos continuaram rodando ali e a gente não tinha custos elevados. Eram poucos. A gente trabalhou com uma software house, que é uma empresa que presta desenvolvimento. Então, a gente não tinha ninguém contratado. Isso fez com que não ficasse tão caro o processo e esses 6 veículos continuaram rodando. Então, felizmente, na pandemia, a gente não tinha aí um número grande de colaboradores, não tinha muitas despesas fixas, senão teria sido um problema sério. Teria sido. Hoje vocês têm quantos clientes? Quantas pessoas ou quantos carros? Hoje a gente tem na plataforma aproximadamente 600 pessoas cadastradas. Opa! E hoje a gente está com uma frota de 26 veículos. Que bom, maravilha. Muito Então, bom. nesse ano é que vocês vão ter esse equilíbrio. Exatamente. Legal. Maravilha. Agora, Breda, eu lembro que você estava comentando também, né, que antes do Didio vir para cá, teve também o Guacamole, que depois você veio a ser um sócio. Isso. Também. E é difícil porque você estava dizendo também que sociedade é uma coisa às vezes complicada, né? Porque às vezes começa lá e é um casamento, ele tem que dar certo naquela hora, se não der, o casamento se desfaz. Como é que é isso? Tive essa experiência, né? Tive uma sociedade lá em 2010, no primeiro restaurante, no Didi. Pessoas maravilhosas, bacanas, mas a mesma forma de pensar. Então, eu gosto de pessoas que hoje eu dou esse exemplo de buscar sócios que se complementem. Né? Sou bom no comercial, vamos procurar alguém que é bom na gestão financeira, né? Alguém que é bom na gestão operacional. Então, a dica que eu dou é isso. Busquem pessoas que se complementem. Né? Esse é o melhor. Hoje a gente tem uma sociedade que se complementa muito forte. Né? Tem um economista, tem um administrador, tem comercial. Áreas diferentes. Então, porque você é mais da criação. Eu sou de tudo um pouco. De tudo um pouco. Mas eu gosto muito do operacional. Muito do operacional, essa sensibilidade com a experiência do cliente. E tem um ponto forte também na parte comercial. Entendi. E aí tem lá o administrador que tem essa Isso, tem um sócio que cuida de toda a parte financeira do grupo, né? E outro sócio que cuida da parte de expansão e desenvolvimento também. Que legal. Eu acho que tem até um grande exemplo que é do Walt Disney, né? Porque o Walt Disney sempre foi o cara da criação, né? Da imaginação. Ele sonhava. Certo. E o Roy Disney, que era o sócio dele, era o cara que colocava o Walt Disney no chão. Né? Dizia assim, não, traz para a realidade, não vamos gastar tanto aqui agora. Tal. Justamente porque os dois se complementavam. Eu acho que é isso. Eu gosto de brincar, né? Se tu tiver só um Neymar ou Messi no time, tu não vai ganhar o campeonato. Não vai ganhar. Né? Então tem que ter uma defesa boa, um meio-campo bom e um ataque bom. Você acha isso também, Rose?
Eu acho, voltando às tuas palavras, o empreendedor ele é muito sonhador. Sim, Né? verdade. Senão ele não empreendia. Né? Boa. Eu acho assim que ele tem esses sonhos, ele tem essa vontade, mas como o Rafael falou, eu acho assim muito bacana ter várias áreas, como ele que tem vários sócios, né? Cada um no seu setor, né? Como eu não tenho sociedade, é difícil para mim delegar isso, né? É difícil para administrar tudo isso. Então, aonde a gente tem que procurar ler muito, a gente tem que procurar outras alternativas para suprir esse conjunto que o Rafael já tem, né? Então, a gente sozinho, a gente procurar ajuda do Sebrae, procurar ajuda de outras associações. Você é associada da CIF também, né? Eu sou da CIF, agora eu estou como diretora de marketing do Cindy Lojas. Então, eu tenho na veia, além do lado empreendedor, associativista também. Associativista. Então, é bem aguçado essa vontade. Penso muito que a gente não faz nada sozinho, como tu mesmo disse agora, né? Um time, a gente tem que ter um time, e então por isso que vem essa veia também do associativismo, né? Mas você acha que você é muito controladora ou não? Sou. É controladora? Sou muito controladora. Porque você tem a visão da coisa, né? Tenho. Sou muito controladora, mas penso no geral. Ali como a gente tem a Vidal Ramos toda, né? São 93 lojistas, eu penso muito no geral. E sempre digo, o nosso concorrente não está na Vidal. O nosso concorrente está fora da Vidal. Se o cliente entrar na Vidal, qualquer loja que tiver mais atração, a que tiver com mais poder de atrair o cliente, é o que faz a diferença. Entendi, que bacana. É uma experiência muito legal, né? Boa. Ainda mais tendo sempre essa experiência numa rua sempre, né? Na mesma rua ali. Verdade. Que bacana. E você? Bom, você tem sócio. Sim, Tem sócio? hoje nós somos em 3 sócios. E demorou até fazer essa formação de sócios hoje, não? Demorou. Demorou. Eu tenho um amigo que brinca que é quase impossível tu conseguir um sócio que preencha todos os requisitos. Mas eu acho que o principal é alinhamento de valores. Então, Alinhamento de valores. Isso é fundamental. Se houver alinhamento de valores, e essa diversidade é importante também. Porque não adianta, é muito comum a gente ver na área de tecnologia 3 amigos engenheiros que se juntam, aí não adianta. Não adianta. Os 3 sabem o mesmo, então o bom é alguém que cuida da parte estratégica, alguém operacional, alguém a parte de vendas. A tua parte qual é? Estratégico. É estratégico. Então você cria estratégico / operacional. Por exemplo, eu não sou um exímio vendedor, então é necessário que alguém venda. Certo. Aí o outro sócio é mais da venda. Exatamente. Entendi. O outro é da tecnologia, o da tecnologia já também não sabe vender. Então é assim que funciona, né? É assim que funciona. E a gente vai se complementando. Que legal. Mas eu não tenho dúvida de que o que faz uma empresa ser bem-sucedida é a equipe. Isso não tenho a menor dúvida. É equipe. Exatamente. Se for olhar hoje o fundador, o gestor, a função, principalmente quem está na parte estratégica, é imaginar, né, sonhar, como vocês falaram, tentar transmitir para a equipe esse sonho e balizar. Vamos por aqui, vamos por ali. E trabalhar bastante junto. Trabalhar bastante, é verdade. Bom, a gente está aqui num bate-papo muito bacana, né, com esses 3 empreendedores aqui que já têm muita experiência para passar para a gente, né, das dificuldades, aquilo que dá certo, o que não dá certo, e a gente está aprendendo, né? Então não sai daí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai entrar mais a fundo ainda naquilo que foi talvez o ponto da virada para eles. Então não sai daí que a gente volta já já. Pois é, como é que o empreendedor pode se preparar para uma pandemia, hein? Será que o empreendedor está preparado para enfrentar isso? Pois é, e qual talvez seria o grande ponto da virada na vida de um empreendedor? Quando ele diz assim, opa, agora deu certo, né? Quando vira a chave. E claro, quais serão os planos para o futuro também desses empreendedores? A gente está conversando aqui com o Rafael Breda, que é o sócio proprietário do grupo QA+, que tem o Didi e também o Guacamole. A nossa querida Rose Macedo Coelho, que é proprietária da Long Beach by Rose. Isso, by Rose. Que roupas femininas, né? É certo. E também o Carlos Henrique Dallagnol, que é sócio proprietário e fundador da Livo Tecnologia,
que é uma startup, né, do ramo de tecnologia, Mobtech, Exatamente. que é de mobilidade, né? Exatamente. Aluguel de carros. Isso. Maravilha. Bom, a gente estava conversando aqui, falamos já de várias dificuldades e tudo mais e tal. Agora, eu acho que nenhuma dificuldade é maior do que enfrentar uma pandemia. Para Com vocês, certeza. como é que foi, hein, Rafael? Foi muito difícil, né? Teve que mudar muita coisa, se adequar? Teve. A gente sempre foi muito educado financeiramente, né? Então, sempre teve fundo de reserva nas empresas. Então, sempre preparando para algo ficar ali 30, 60 dias, Então, né? já a Fechado primeira com uma lição. reforma, algo assim. Primeira lição, um fundo de Primeira de lição, emergência. sempre separa um valor ali mensal, né? Certo. Esperando para que você tem que fechar um mês, Sim. né? 60 dias. Então, tu já está preparado para isso. Porém, ela foi mais tempo, né? A Foi. pandemia durou mais tempo do que previsto, acho que para o mundo, né? Exato. Foi. exato. Então, a retomada foi bem difícil, né? Imagino. Porque a gente perdeu muitos colaboradores também, né? Que Uhum. voltaram para suas cidades, para cuidar das suas famílias, por exemplo, né? Claro. Então, a gente acabou ficando bem desestruturado. Então, essa retomada, até a gente conseguir trazer pessoas boas, né, bem qualificadas, treinar, né, isso demorou longos meses aí, mas hoje, graças a Deus, está tudo fluindo bem. Já está na mesma etapa do que estava antes da pandemia? Já está na mesma etapa que estava antes da pandemia. Maravilha. Então, algumas casas performando até melhor, outras performando igual. Certo. E foi um susto? Foi um Foi grande assustador? susto. Foi assustador, sim. A gente teve que pegar aí bastante empréstimo, né? Sim, Bastante tiveram que fazer empréstimo mesmo, porque Tivemos, só o sim. fundo que vocês tinham não foi suficiente. Não foi suficiente. Vocês ficaram fechados quanto tempo? A gente Lembra? ficou fechado, acho que fechado, assim, em torno de 60 a 90 dias. Depois voltamos com o delivery, que a gente não trabalhava com delivery. Então teve um ganho também, né? Um aprendizado Sim. Aham. de começar a trabalhar com delivery. Hoje já representa em torno de 15 a 20% do faturamento nacional que a gente tem. Opa. Mas só voltou mesmo 100% quando as pessoas já estavam vacinadas e os casos Quando não precisava mais também. baixaram, precisava Sim. usar máscara, máscara. distanciamento, tudo isso, quando normalizou mesmo. Entendi. E para você, Rose, foi muito difícil? Nossa, muito difícil. Como é que foi? A gente fechar as portas sabendo que tinha muitas coisas para resolver, foi muito difícil, né? Eu digo assim que quando deu a pandemia, eu acredito que entrou muito a tecnologia, né? Sim. A gente começou a ver que as lives começaram a tomar um espaço gigante na vida da gente, né? A gente sem poder sair de casa, então a gente recorrendo ao celular, o que estava acontecendo lá fora. E essas ideias vieram à tona, né? Como tu falou do delivery, né? Essas ideias vieram, vamos fazer mais live, vamos vender pela internet, né? Como a minha loja é 30 anos, ela é uma loja que eu já não uso tanto a tecnologia, Sim. né? Então, até me aprimorar nisso tudo foi difícil também. Que entrou uma pandemia, mas entrou uma nova modalidade de vendas. Então, se tornou muito difícil para mim também, né? Mas você teve que fazer. Mas tive que fazer. Tive que procurar recursos para me adequar a essa época que a gente estava vivendo. Ok, a gente abriu o comércio, como o Rafael disse, a gente teve que recorrer a empréstimos, a gente teve que ver uma maneira de a gente suprir essas lojas quando estavam fechadas, né? E quando a gente abriu, teve uma certa resistência também, porque a gente percebeu que o cliente não queria aquele contato tão próximo da gente. Tinha o medo, né? O Medo. receio, né? E isso deixava a gente muito preocupado, né? Vamos passar álcool, vamos usar máscara, vamos... Então, a gente foi um cabo de guerra, né? Então, a gente passou realmente uma experiência bem desafiadora. Eu Você digo também isso. ficou uns 2 meses fechada? Sim, ficamos 2 meses fechados, né? Aham. E quando abriu, com essas restrições, e o cliente começou a vir devagar, muito devagar, Muito devagar. muito cauteloso, né? Eu até diria para ti assim que ainda ele está um pouco devagar, ele está cauteloso no ramo, assim, que a gente está percebendo, né? E como o próprio Rafael falou, a gente viu muitos ganhos também com essa pandemia, porque a gente percebeu a mudança do cliente, que ele mudou radicalmente, e a gente percebeu que
o cliente está querendo excelência no atendimento. Mas quando ele muda radicalmente, você diz na questão de cobrar mais a qualidade ou outras mudanças? Não, ele muda muito na questão. Ele quer qualidade, ele quer ser bem visto, ele quer ser notado, ele quer um bom atendimento. Eu acho que é o ponto-chave depois da pandemia, foi excelência no atendimento. Mas você instituiu, então, um Instagram, por exemplo, um site para poder vender? Sim, eu não fiz o site de vendas ainda, mas já está em processo para fazer, né? Tá. Então eu tive que me adequar a essa nova maneira que não fazia parte da minha história antes, né? Sim, mas lá na época, então, você nem vendeu pela internet? Não, nem vendi pela Nem internet. Tá. Esperou voltar mesmo para ir para o Para me negócio impulsionar, para depois eu começar. Entendi. Eu imagino que deve ter sido difícil, porque Muito você difícil. você acabou demitindo funcionários também? Na época, não. Permaneceu todos os funcionários, né? Que bom. Então, a gente conversava, todos entenderam a atual situação. Sim. Isso é muito bom a gente também frisar, né? Que muitos entenderam a situação que a gente estava, que a empresa estava passando. Porque foi um todo, né? Claro. Mas a gente conseguiu voltar e devagarinho a gente está normalizando. Sim. Muita resiliência, eu acho, depois da pandemia para voltar bem, né? Muita Imagino. resiliência, muita. Você, Carlos Henrique, você tinha recém começado 2019 o teu negócio, Isso, de repente, 2020, bum, explode uma pandemia como essa. Como é que foi para vocês terem que reagir a isso? No nosso setor, curiosamente, algumas soluções cresceram muito durante Sim, a pandemia. muito. Né? O iFood foi um exemplo. No nosso caso, além do software, a gente tem o ativo, que são os veículos. Então, Certo. existe um contato humano ali. Então, a gente acabou sendo prejudicado pela pandemia. Nós não fomos uma das soluções que cresceram, né? Mas como a gente estava bem no começo, não havia investido tanto, estava praticamente só os 2 sócios, a gente não teve um impacto tão grande, tão negativo como com os negócios mais consolidados tiveram, né? Então, nesse aspecto, a gente conseguiu passar bem pela pandemia, embora ficasse paralisado, né? Não houve crescimento nenhum, a gente só ficou quietinho ali esperando Mas você passar. tinha uma reserva para poder sobreviver nesse meio tempo, né? Exatamente. Não, acabou não vendendo. Não, aí a Não gente teve- entrou num processo quase de congelamento, né? Falei, não, vamos ficar Suspendeu quietinho aqui para sobreviver, Berrando. esperar Sim. passar e aí Claro. depois a gente retoma. E é curioso porque houve mudanças de comportamento, né? A gente vê na nossa área lá, por exemplo, a adoção houve mudanças, mas que estão voltando. A adoção do home office, por exemplo, né? As pessoas trabalharem de casa. Hoje tem uma pressão dos gestores muito grande para que as pessoas voltem para o ambiente físico. Sim. Porque essa distância prejudica muito a cultura da empresa, né? Vocês concordam com isso? Você concorda, Brenda, que isso prejudica? Concordo. Porque é diferente de você ter o contato com as pessoas, né? Concordo, sim. Eu acho que o calor humano ali, ele, com exceções, tá? Eu acho que tem algumas áreas que podem, sim. A pessoa que fica, por exemplo, carregando o sistema com informação, que trabalha ali praticamente sozinho, né? Só Sim. colocando e coletando dados. Pô, tranquilo ele fazer um home office, né? Mas perde esse contato, né? Esse calor Perde. humano. Na minha visão, assim, para a vida que eu levo, eu preciso ter calor humano. Claro. Até o teu negócio é totalmente humano, né? A gastronomia, ou você vai lá, ou você não... Ou Claro. até tem o delivery, né? Mas delivery também é uma coisa muito fria, né? Fria. Porque a pessoa não está se envolvendo, ela tá outra só experiência. pedindo. É outra experiência, exatamente. Você vê assim também, Rose? Claro que eu vejo assim que que o poder de compra diminui, porque está em home office, certeza. né? Geralmente a pessoa usa aquela roupa que está em casa mesmo. Então, no setor de Olha o vestuário, pensamento, viu? A roupa, Pensamento a empreendedor. pessoa já não vai... no setor de vestuário, o home office não é uma boa para a gente, né? Claro. A gente quer que a pessoa vá para a rua, vá para o seu trabalho, como eu vendo alfaiataria, vá para o seu trabalho e ela vai consumir a roupa, né? Sim. Então, o home office, nesse caso, para a gente, não é bom. Pro Você chegou a pensar em mudar de ramo, não? Não. Não, em nenhum momento. Nenhum momento. Olha não, só, né? sempre continuar com esse mesmo, Porque é o que você gosta e o que que é o domina. que eu gosto, é o que eu já tenho um domínio, né? Aham. Entre aspas, porque, como eu disse, a gente sempre está aprendendo. A Sim. gente nunca, por ter 30 anos, a gente não se dá o luxo de dizer que sabe tudo.
A gente realmente, todo dia, aprende, como hoje eu estou aprendendo muito aqui. Olha só, que É isso legal. que é, o que é o interessante. Todos nós estamos aprendendo um com o Muito, outro, né? E muito. espero que, claro, o pessoal de casa também esteja, né? Aprendendo aqui com os nossos empreendedores. Agora, Carlos, você também sente isso, por exemplo, lá quando aconteceu a pandemia, nesse pós, em algum momento te passou pela cabeça também mudar o ramo, sair daquilo já que estava recém começando, tal, ou não? Você quis persistir mesmo? Não, em nenhum momento passou. Claro que sim, ninguém sabia quanto tempo ia durar, né? Não, A gente não é sabia o que ia verdade. acontecer. Mas não pensei nisso. Não pensou? Não. Teu ramo sempre foi a tecnologia e se você tivesse que parar com esse teu negócio agora, você empreenderia outro também na área de tecnologia? Sim, eu gosto bastante desse setor. Desse ramo. Sim. Que legal. Agora, o que você, Breda, a gente já está indo para o encerramento do nosso programa, como é que você vê 2024, a atual situação política e econômica do país, o que você espera e quais são os teus desafios para esse ano? A gente sempre espera o melhor, né? Sempre, né? Então, o empreendedor é um otimista por natureza. Por natureza. Exato. Mas a gente participou de bastante feira 2023, né? BF São Paulo. Então, a gente sentiu que as pessoas estão com vontade, o empreendedorismo ele cresce cada vez mais. Então, as pessoas querem deixar de ser CLT para ter o próprio negócio. Sim. Então, a gente sentiu muito isso, tá? Os lugares que a gente... É interessante, porque é um movimento que a gente percebe também. Né? Cada vez mais as pessoas buscando... E como hoje a gente isso. vende muita franquia, né? Hoje a gente está em 4 estados, mais de 34 lojas, os leads que estão aparecendo, né? A procura está cada vez mais quente mesmo. Então, eu acredito que 2024 vai ser um ano bem, bem promissor. E o que você está planejando? Expandir mais ainda, crescer, mudar layout? O que você acha? A ideia é revitalizar, Revitalizar. né? Fazer um retrofit aí das lojas, das primeiras lojas, né? Porque a gente tem que trazer Atualização, sempre né? Atualização, sempre se atualizando. E a ideia esse ano é a gente parte para mais 12 lojas. Opa, então, mais hoje 12 vai lojas. sair, só que no Rio de Janeiro a gente inaugura um shopping de lá, a maior loja do grupo. Opa. Então, mais um guacamole no Rio de Janeiro, vai ser o 9º. Então, um investimento bem alto. Assim, um Aqui em desafio novo. Florianópolis, guacamole é só o da Beira-Mar. Não, hoje a gente tem alguns modelos de negócio, né? Então, o guacamole da Beira-Mar é o guacamole cocina mexicana. Certo. E aí a gente tem outros modelos menores. Tem no Top Marketing, tem na Mercadoteca, entendi, sim. tem nos ingleses, tem na Lagoa, que são modelos taqueria balcão. Entendi. Que o cliente Aliás, vai, virou uma faz o tendência pedido e também, retira né? no balcão. Virou uma tendência agora, né? Isso. Esse tipo de comércio. Isso, esses small shopping, né? Esses Small food shopping. hall. Exato. Então, tá abrindo muito em Floripa. Então, a gente verdade. vai acompanhando o ritmo da economia. Que legal, bacana. Agora, Rose, o que você espera? Você vai abrir mais lojas da Long Beach? Espera abrir também? Qual é o teu planejamento? Olha, eu vejo que a gente, começando, né, o ano, a gente sempre tem essa esperança, né, de a gente continuar, mas permanecer. E já é um lucro para a gente, né? Eu vejo, Alexandre, assim, que o empreendedor, ele precisa muito do incentivo do poder público. Eu acho que o poder público, ele tem que dar mais incentivo e dar mais, assim, como é que eu poderia te dizer, assim, ajudar um pouco mais. Baixar os impostos, talvez. Acho. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? A gente precisa dessa atenção, porque empreender é muito bom. Eu acho que gera economia, eu acho que move o mercado, é um todo. Mas a gente não tem muito esse amparo. Eu vejo, assim como eu já te falei, das associações, no qual eu participo de várias, né? E todas, como o Sebrae, eu acho que está tendo um movimento como nunca teve, que as associações estão nos procurando. Como eu faço parte do Cindy Lojas, as associações, elas estão procurando mais ajudar um pouco o empreendedor. Mas eu vejo assim que o poder público precisa com um olhar mais atento ao empreendedor, ao que está fazendo o seu dia a dia, porque não é uma tarefa fácil, empreender não é fácil, né? É prazeroso, porque é ali que a gente gosta, a gente é sonhador, mas precisa um pouco dessa atenção, né?
o olhar dos governantes para que... Acho que precisa. Incentive mais o empreendedorismo. Que incentive mais. Eu acho que é muito bom quando a gente vê que as pessoas, como a gente está aqui, né? Muita gente empreendendo, a gente se dedica não só 8 horas, né? A gente se dedica muito mais tempo, mas a gente precisa também desse olhar que a gente está bem amparado, que a gente tem uma perspectiva melhor para o ano que está começando agora, mas a gente precisa dessa atenção do poder público também. Só um parênteses, né? Quando você falou dos horários, quantas horas você trabalha por dia? Olha, se deixar, a gente vira. 24 horas. 24 horas. Se deixar, eu acho que é. Começa cedo e vai pensando no trabalho. Se a gente se acorda de madrugada, eu acho que a gente pensa assim, o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho aquilo para pagar, como é que eu tenho para resolver. O empreendedor sempre está na ativa. Você concorda, Rafael? Total. Acorda cedinho, É todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. Você também é assim, Carlos? Concordo, sim. A cabeça ela não para, né? Não Tá Não sempre- para, né? Não. E qual é o teu planejamento, Carlos, para esse ano? Em relação à economia, eu acho que a redução da taxa de juros aí vai ser algo positivo, espero que continue assim, né? Porque se eu parar para pensar, hoje o empreendedorismo ele é mais paixão do que algo racional, né? Porque verdade. se tu coloca aí numa renda fixa, rende 1% ao mês. verdade. Então, para encarar o que a gente encara aí, com esse risco, é necessário, a gente precisa aí que tenha essa redução, né? Aí a gente também consegue recursos para trabalhar e tudo Sim. mais. Em relação à Livre, especificamente, nós estamos desenvolvendo um produto voltado para as locadoras pequenas e médias e concessionárias, que é justamente a possibilidade de eles utilizarem o nosso software para fazer essa locação digital. Então, é nisso que a gente está trabalhando nesse momento. A gente quer cada vez mais se transformar em uma empresa de software, ter menos ativo, que é aquilo que eu falei lá atrás, né, que é essa dependência dos veículos, porque também é um ativo muito caro. Para crescer a escala, a escalabilidade fica um pouco prejudicada. Então, é nisso que a gente está trabalhando esse ano aí para ser cada vez mais uma empresa de software e cada vez com menos ativo. Perfeito. Ótimo. Então agora eu queria que cada um aqui desse o seu Instagram, a informação que você quiser dar do site e tudo mais, para que as pessoas conheçam mais o empreendedor, além do negócio que o empreendedor tem, né? Então você quer divulgar o teu Instagram? Quero divulgar o da empresa, que Opa. é o @QA+, Marcas de Experiência. QA+, Marcas de Experiência. QUEAMAIS. Maravilha. Que é a mais marca de experiência, que eu acho que ali tem bastante informação sobre como ser um franqueado, para quem quiser legal. investir já no negócio, que existe toda uma estrutura por trás, né? Já um know-how formado, já uma marca sólida. Perfeito. Eu acho que é um bom caminho, né, para quem quer dar o primeiro passo como empreendedor também. Sem dúvida. Que legal. Tá aí o convite, então, para todo mundo que quer empreender nessa área de gastronomia, tá aqui, ó, uma franquia pronta. Rose, e você? Sim. Dá o teu o Instagram aqui da Long Beach. Gostaria que todas as pessoas que estão escutando aqui seguissem o Long Beach by Rose. Tenho 2 lojas da Vidal Ramos. A minha roupa também vai no plus size ao Alfaiataria. E convido a todos a empreender, que é muito bacana empreender, tá? Mas convido todos também a visitarem a Vidal Ramos e a Long Beach by Rose, que eu estou lá esperando vocês. Uma roupa feminina de qualidade, né? Com certeza. Lindas e elegantes. Obrigado, Rose. Obrigada. Você, Carlos, como é que você pode... Até anuncia o teu negócio? Sim. O Instagram da Livo é Livo Locadora. L-E-E? Isso, exatamente. L-E-E-V-O, Locadora. E o meu LinkedIn, Carlos Henrique Dallagnol. Vai ser um prazer aí adicionar as conexões. Que bom. Que legal. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas que até eu tinha aqui, né, em relação a empreendedorismo, as dificuldades. Eu tenho certeza que o público de casa também acabou tendo uma lição, né? Porque Verdade. ficou um programa gostoso aqui de a gente debater o empreendedorismo. Rafael Breda, muito obrigado pela tua participação. Sucesso cada vez maior para a Guacamole, para o Didi, para todas as tuas empresas. Rose, querida, muito obrigado. Sucesso cada vez mais na Long Beach. Estamos sempre por aqui. Bem. E Carlos Henrique, parabéns também pelo teu negócio. Muito Obrigado. mais prosperidade ao longo de Satisfação. 2024. Valeu mesmo. E obrigado a você de casa também. A gente volta aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina, aqui na TV Nova SC. Até mais.